Podemos nos assentar? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, para sempre, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom dia, queridos. Cadê aquele sorriso maravilhoso? Uma salva de palmas para Jesus. Lindo, lindo, lindo. Glória a Deus. Acredito que você saiba quem eu sou, mas é deselegante não se apresentar. Meu nome é Moisés Rocha, eu moro em Sete Lagoas, fica do lado de Belo Horizonte. Eu estou celebrando o meu jubileu de 25 anos como pregador. Tive a graça de ir em muitos países, quase 500 cidades do Brasil. Eu também sou autor de 7 livros. E eu tenho dedicado a minha vida a pregar. Eu já estou há 6 dias fora de casa, e essa já é minha pregação de número 14, sem voltar para casa. E nós vamos passar esse dia todos juntos aqui, para a glória de Deus. Lá em Minas Gerais, eu tenho uma comunidade que está celebrando 20 anos. Minha comunidade tem 3 casas e uma fazenda. A fazenda é de dependentes químicos. Já tem um tempo que eu não venho aqui, eu acho que uns 4 anos, mais ou menos, que eu não prego aqui. E que bom cada vez que eu venho perceber que muitas coisas mudaram. E quando a obra é de Deus, as coisas fluem naturalmente. Vamos trabalhar? Abre comigo, por favor, Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 16. Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 16. Pergunta para quem está do seu lado: cadê a sua Bíblia? É só para essa pessoa passar uma vergonha, né? Então pergunta quem está do outro lado: e a Bíblia? Nada? Nada mesmo? Não? Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 16. Os 11 discípulos foram a Galileia, ao monte que Jesus lhe havia indicado. Ao vê-lo, prostraram-se, mas alguns duvidaram. E Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse texto aqui diz respeito à festa de hoje. Cristo, Rei do Universo. Diga comigo: toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Palavra da salvação. Pode beijar sua Bíblia, vamos aplaudir a palavra do Senhor. Eu gostaria que você soubesse que Jesus tem sentimentos. E a maior prova de que Jesus tem sentimentos é que essa semana Jesus pegou um chicote e manifestou o sentimento no templo. E que bonito amanhecer a quinta-feira santa e Jesus dizer: eu desejei ardentemente. É como que eu estava ansioso para comer essa Páscoa com vocês. É por isso que a teologia da igreja nos garante que quando Jesus se encarnou no seio da Virgem Maria, Ele que já era 100% Deus, passou a ser 100% homem. O que é 100% homem? Jesus é mais homem que nós. Por quê? Porque Ele não tinha pecado. Portanto, aquilo que dói em nós, dói 1000 vezes mais em Jesus. Porque se nós somos homem, na natureza pecaminosa, Ele foi 100% homem, encarnado no seio de Maria, sem pecado. Então os sentimentos de Jesus são mais aguçados do que os nossos sentimentos. O que dói nele, dói mais do que o que dói em nós. Jesus, 100% homem, encarnado no seio de Maria, sem pecado, Ele é 100% sentimento. Diga para quem está do seu lado: Jesus tem muito sentimento. Portanto, durante o dia da quinta-feira a gente não sabe o que aconteceu. Jesus sumiu naquela quinta-feira. Mas quando começa a noite, Jesus se reúne com os discípulos e começa a celebrar a ceia. E na Santa Ceia, Jesus ordena o mandamento do amor, lava os pés, institui o sacerdócio
a Eucaristia, e depois da Santa Ceia, Jesus vai, por volta das 10 horas da noite, para o sul do Monte das Oliveiras, um lugar chamado Getsêmani. Nesse momento há um misto de sentimentos nele. Ele que já tem sentimentos aflorados por ser 100% homem, agora há um misto de sentimentos. Então ele olha para Pedro, Tiago e João e disse: fiquem aí em vigia, porque eu preciso conversar com meu pai. Então Jesus vai para o Getsêmani. Ele começa um processo de agonia, e quando ele volta, ele acha os discípulos dormindo. A maior prova de que Jesus tem sentimento é que ele olha para os discípulos e diz: Pedro, vocês não puderam vigiar 1 hora comigo? O que está acontecendo com vocês? E ele volta para o Getsêmani, e à meia-noite ele começa a suar sangue. É um fenômeno biológico chamado hematidrose. O que é hematidrose? Quando você está no misto de sentimentos, é um misto de agonia, com dor, com tristeza, com melancolia, com saudade, com vazio, com deserto, com aridez, com depressão. Então os vasos capilares se rompem, as glândulas de suor, as sudoríparas explodem, e começa a sair sangue e água pelos poros. Tudo bem que não é uma água límpida, porque é um suor manchado de sangue, mas também não é um sangue vivo, porque é um sangue aguado de suor. À meia-noite, Jesus começa a derramar sangue e água pelos seus poros, e nesse processo ele volta. Quando ele volta, ele acha os discípulos dormindo de novo, e ele diz: tudo bem, o espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. É necessário que eu sozinho passe por isso. Então Jesus respeita os discípulos dormindo, e ele começa um processo que vai da meia-noite até as 3 da manhã. Jesus está sofrendo, cheio de sentimentos. Bate no seu peito e diga: cheio de sentimentos. Fala para quem está de um lado e do outro e diga: cheio de sentimentos. E eu estou há 25 anos estudando Bíblia, e algumas coisas mexem comigo. Quando Isaías 53 vai contar o que Jesus está passando, ele usa 2 expressões que essa minha Bíblia me refere. A primeira diz assim: homem curtido na dor. Alguns de vocês são do Maranhão, do Piauí, do Ceará, da Bahia. Você sabe o que é curtir alguma coisa. Nós estamos falando de pimenta na conserva. E se você é um pouquinho inteligente, você sabe que quando a gente começa a curtir uma pimenta na conserva, a pimenta em si não é venenosa, o caldo é que fica muito venenoso. Portanto, quando a Bíblia diz que Jesus está curtido na dor, significa que Jesus nesse momento está como pimenta malagueta na conserva. O sumo está saindo da pimenta pelos poros. E é por isso que o sangue e a água começa a sair dele, e Jesus agora é uma pimenta curtida na dor. A dor está saindo pelos poros, sangue e água estão saindo pelos poros. Jesus nesse momento está como pimenta malagueta curtida na conserva. A segunda expressão que mexe comigo é que Isaías 53 diz assim: homem triturado por causa dos nossos crimes. O que é triturado? Você vai no açougue e você diz: moço, moe para mim por favor 1 quilo de carne moída. Eu quero que você moe 2 vezes, porque é para fazer molho à bolonhesa, e eu quero a carne bem moidinha. Então ele vai pegar a carne e vai passar num triturador e vai te vender carne moída. Quando a Bíblia diz que Jesus foi triturado no seu corpo, significa que Jesus é como carne moída no açougue. Ele foi triturado, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Jesus não tem nada nele de inteiro. Ele é o bagaço da bagaça. Jesus é uma carnificina humana. A maior prova disso é que Isaías 53 diz assim: na verdade nós o tínhamos como um maldito,
ao vê-lo cobríamos o rosto de vergonha, tão desfigurado ele estava, já não tinha aparência humana, parecia um verme. Jesus é a pimenta malagueta curtida na conserva, cujo sumo da pimenta está agora saindo pelos poros. Jesus é a carne moída, triturada no açougue. Ele é o bagaço da bagaça da bagaça. Jesus está estourado, desbeiçado, triturado, sumado. Jesus agora não parece gente. No meio da sua agonia, ele já está vivendo um misto horrível de sentimentos. Alguém me ouve e diga aleluia, só para eu saber que está vivo ainda. Às 3 horas da manhã, a Bíblia diz que Judas chega com um destacamento de soldados. E já estava tudo combinado. Quem Judas beijasse no rosto era para prender. E quando Judas beija o rosto de Jesus, Jesus diz: amigo, traístes o Filho do Homem com um beijo. Que tristeza ser traído por um beijo. Eu já fui traído muitas vezes por pessoas que diziam que me amava, que ia morrer comigo, que ia dar vida por Jesus, que beijavam o meu rosto, que me pediam bênção, e que me traíram com um beijo e uma faca nas costas. Jesus, que já está num misto de sentimentos desde a ceia de ontem, e já são 3 horas da manhã, ele agora é traído. Gente, Judas estava 3 anos com Jesus. Judas conhecia o bafo de Jesus. Judas conhecia o cabelo de Jesus sem pentear. Judas dormiu com Jesus e os outros discípulos. Nesse momento, Judas trai Jesus com um beijo. Então Jesus é preso. No calendário judaico, o dia está quase amanhecendo. Jesus é levado para Pilatos, que não sabe o que fazer e manda para Anás, que não sabe o que fazer e manda para Caifás, que não sabe o que fazer que devolve para Pilatos. O dia amanheceu, ninguém sabe o que fazer, porque a Bíblia diz: ele não cometeu nenhum crime. Quando o dia amanhece, Jesus está só o pó. Ele está a noite inteira sem dormir, suou sangue como pimenta malagueta, o sumo tinha saído dele, já estava num processo de trituração como carne moída no açougue. Ele está com fome, está com frio, está triste, foi traído, precisa de um banho. E então Pilatos diz: já que vocês querem matar, então mata, mas eu lavo as minhas mãos do sangue desse homem. Pilatos dá a canetada sem se comprometer com a canetada que deu, dizendo: mata, eu só assino, mas não é eu que estou mandando matar. Então, ao invés de tomar um café da manhã, Jesus começa o processo da flagelação. E de 8h30 a 9 da manhã até meio-dia, Jesus apanha e 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 apanha. Gente, os nossos crucifixos são muito bonitinhos, mas eles não refletem a realidade do Calvário. Jesus é uma carnificina humana. Os seus olhos estão explodindo, a sua carne não tem nada de inteiro. É como pegar um bolo de carne moída, sangrando e pop, e colar no madeiro do Calvário. Ao meio-dia, Jesus é o bagaço da bagaça, da bagaça, da bagaça, da bagaça, da bagaça, da bagaça. Nós estamos na sexta-feira da paixão, e desde ontem à noite, Jesus está no misto de sentimentos. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo alguma coisa ou você já morreu? Para completar tudo isso que eu estou te falando, na madrugada Jesus conversou com o Pai e o Pai não respondeu. E é duro quando o Pai não responde. São João da Cruz chama isso de noite escura. Santa Teresa d'Ávila chama de aridez espiritual. Santa Catarina de Sena chama de deserto da alma. É aquela fase da sua vida que você não está fazendo nada de errado e está tudo dando errado, e Deus não fala. Por isso Jesus diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Cadê você? Por que você não fala comigo? E olha para cá, os discípulos estão dormindo. Fala comigo, eu sinto solidão. Mas contudo faça a sua vontade e não a minha.
Se é necessário que eu vá, eu vou. Às 3 horas da manhã, quando Pedro, irado com a traição de Judas, pega a sua espada e corta a orelha do servo, do soldado Malco, Jesus diz: Pedro, guarda a sua espada na bainha. Eu preciso beber do cálice que meu pai me deu. Eu não posso desperdiçar nada daquilo que eu tenho que passar. Só que agora é meio-dia da sexta-feira e Jesus está numa explosão de sentimentos. Jesus está horrível, fisicamente, moralmente, afetivamente, psicologicamente. Os sentimentos são mistos, mas ele precisa caminhar para o Calvário. Por quê? Porque no final do dia vai virar o calendário, e no calendário tem a Páscoa. Jesus precisa morrer logo e sair da cruz logo, antes das 6 horas da tarde. Então ao meio-dia ele começa a carregar a cruz, só que não tem força. Qual que é a distância entre o palácio de Pilatos até o Calvário? Quase 1 quilômetro, precisamente 780 metros. Para você ter uma ideia, que ele gastou de meio-dia até 3 da tarde para conseguir andar isso, de tão fraco ele estava. Então ele cai pela primeira vez, porque não tem força. Ele não come, ele não bebe, ele não dorme, ele suou sangue, ele está todo dilatado. E aí então ele cai pela primeira vez e se levanta. Então ele cai pela segunda vez. Então Verônica enxuga ele com um pano chamado mandrilhon, e nasce a devoção mais antiga da igreja, a Sagrada Face. E ele se levanta, mas ele cai pela terceira vez e não tem mais força para levantar. Então havia ali um homem do sul da África, chamado Simão, o Cirineu, porque é da cidade de Cirene. Ele não tinha nada a ver com babado. Imagina alguém que juntou dinheiro a vida inteira para conhecer a Terra Santa, Aparecida do Norte, para ir na Canção Nova. Ele estava com uma veste de linho puro, levou dinheiro para trazer tecinho, medalhinha para os parentes. E o soldado pega ele, que não tinha nada a ver com nada, e fala: você foi escolhido para ajudar a carregar a cruz. E os dois chegam até o Calvário. No Calvário você já sabe o que aconteceu. E no sermão do discernimento da cruz, da sexta-feira da paixão à noite, após a procissão do Senhor morto, acontece sempre o sermão do discernimento da cruz, onde medita nas 7 palavras de Jesus na cruz. Mas das 7 palavras, a quinta é a mais angustiante. Quando no meio desse processo, Jesus olha para cima e diz: meu Deus, por que me abandonastes? Na verdade, Jesus, que é judeu, está repetindo o Salmo 21. É o salmo da suprema angústia, ou da angústia suprema. Eli, Eli, lama sabachthani. É uma palavra em hebraico, é o Salmo 21. Jesus está repetindo o Salmo 21 no Calvário. Ele sente solidão e o Pai não fala com ele. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? E aqui no Calvário acontece algumas coisas. E agora você vai entender o que nós estamos fazendo aqui hoje. 1925, Papa Pio XI lançou um documento chamado Quas Primas, onde proclamou que Jesus é o Rei do Universo, dizendo que o seu reinado aconteceu no Calvário, com tudo isso que eu estou te contando. Por que os judeus rejeitaram Jesus? Porque ele é um rei diferentão. Perguntaram para ele: onde é que você mora? No palácio? Ele diz: não, as raposas têm toca, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho nem onde reclinar a cabeça, eu sou um rei pobre. O documento Quas Primas diz que a coroa desse rei é uma coroa de espinhos. Tão pobre que, para pagar o imposto de César, mandou Pedro pescar um peixe. E apareceu uma moeda na boca do peixe, porque não tinha dinheiro para pagar o imposto. O documento Quas Primas do Papa Pio XI de 1925 diz que o trono desse rei é o Calvário. O trono dele é a cruz, a coroa é de espinhos, o seu manto glorioso é carne viva.
Mas o detalhe é que a igreja afirma na solenidade de Cristo Rei, que quando Jesus agora de braços abertos, aleluia, quando ele morre no Calvário, e quando ele professa a última palavra dizendo tudo está consumado, se cumpre agora a carta de São Paulo aos Filipenses capítulo 2, já que fostes obediente e obediente até a morte, e morte de cruz, eu lhe dou um nome que está acima de todo nome, no qual ao seu nome todo joelho se dobra no céu e na terra, e toda língua proclame para a glória do Pai: você é o Senhor, você é o Senhor, você é o Senhor. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Sacode quem está do seu lado e diga: Ele é o Rei do universo. O que está acontecendo aqui é que o 21º rei de Israel, o primeiro foi Davi, e o 21º, que é Jesus, o filho de Davi, assumiu um reinado diferente. Sem coroa, sem manto, sem dinheiro, sem palácio, sem súditos, sem soldados, comia com pecadores, entrava na casa dos pobres, amava as pessoas. E o documento da solenidade de hoje, com as primas, 1925, do Papa Pio XI, declara que Jesus se tornou o Rei do universo no Calvário. Fala para quem está do seu lado: esse é o Senhor da sua vida. Aqui aparece uma palavra grega chamada Kyrios, é Kyrios, Kyrios, que nós conhecemos no mundo carismático como senhorio de Jesus, mas do grego para o português é Senhor. Então no Calvário, Jesus se tornou o Kyrios, o Senhor, o seu senhorio. Carta de São Paulo aos Romanos capítulo 11: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória pelos séculos dos séculos, amém? É ele. Carta de São Paulo aos Romanos capítulo 14: se nascemos, nascemos por ele, se morremos, morremos por ele. Foi por isso que Cristo nasceu e morreu, para ser Senhor dos vivos e dos mortos, e tudo que existe, existe para o louvor da sua glória. É o Cristo Rei. Evangelho de São Marcos capítulo 12: escuta, Israel, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e somente a ele prestarás culto. Por quê? Porque ele é o Kyrios, o Rei. Ele. Atos dos Apóstolos capítulo 27: nele nós respiramos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. O que dizer de Deuteronômio capítulo 18? Eu sou um Deus sem rival, eu sou um Deus ciumento. Pode uma mãe esquecer do teu filho, e ainda que houvesse, eu não te esqueceria jamais. Eis que está gravado na palma da minha mão, eu tenho sempre a minha lembrança sobre os teus olhos. Foi eu que te ensinei a andar, eu troco reinos por ti. Nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem o meu consentimento. Você não sabe que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e a mente humana não é capaz de imaginar aquilo que eu estou preparando para aqueles que o amam. O nome de tudo isso é Kyrios, é senhorio, é reinado. Esse reinado se deu no Calvário. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou não está entendendo? Abra a boca para me ajudar, só para eu não surtar aqui. Pergunta para quem está do seu lado aí: você está vivo, está morto, está entendendo, não está entendendo? Eu disse tudo isso para te dizer que você precisa se alegrar hoje, porque o Deus que você serve é esse aqui que nós estamos pregando agora. Ah, porque eu sou vítima de inveja. Gente invejoso perto do Kyrios. Você está com medo do diabo?
A segunda carta de São João diz que aquele que é de Deus, do Quírios, o maligno não toca. Está com medo de quê? Porque no meu ambiente de trabalho é muito tóxico. Eu convivo com pessoas muito tóxicas. A moda agora é dizer que todo mundo é tóxico. É relações tóxicas e abusivas. E eu preciso dizer para você nessa manhã que quem tocar em você vai mexer com a pupila dos olhos do Quírios. E aqui existe uma coisa que às vezes os pregadores não te contam. Em termos de salvação, Jesus trata todo mundo por igual, mas em termos de aliança, não. Malaquias capítulo 3, e verás a diferença, como eu trato quem serve a Deus e quem não serve. Eu acabei de te dizer que se houver uma vaga para entrar na faculdade e houver 2 pessoas, a vaga é tua. Por quê? Porque Ele é o rei da minha vida. Então que papo é esse? Porque ninguém me ama, porque ninguém me quer, porque desde pequeno eu sofro, porque as pessoas têm inveja, porque para com isso. A Bíblia diz que aonde a luz chega, a treva vai embora. Há uma unção específica sobre você, há uma autoridade específica sobre você. Você não tem noção do poder que está em suas mãos. Hoje em dia se fala de empoderamento feminino, se fala de empoderamento materno, se fala de empoderamento vegano, se fala de empoderamento fitness, mas há nessa manhã o empoderamento. O Rei dos Reis disse: toda a autoridade me foi dada e eu dou a vocês também. A autoridade me foi dada. Fala para quem está do seu lado: você é uma bomba no inferno, querido. É o tema que me passaram. Jesus falou: toda a autoridade me foi dada e eu vou lá dou a vocês. Para de ficar chorando pelos cantos, para de mimimi, para de ficar pedindo oração para os outros. Chega na sua casa hoje pisando duro, peito estufado. E quando alguém perguntar: o que está acontecendo com você? Você vai dizer: eu sou protegido pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Deus forte, maravilhoso, admirável, conselheiro, príncipe da paz, Pai dos povos futuros, o grande El Shaddai, o Senhor dos exércitos, o Javé Jiré, o Deus provedor, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou protegido por aquele que as moléculas de água faz reunião para se juntar, para segurar o pé dele, para ele andar sobre as águas sem afundar. Você não tem noção da cura que está acontecendo aqui agora nessa pregação. Fala para quem está do seu lado: chore hoje pela última vez, por favor. Há um empoderamento sendo derramado sobre nós. De onde vem esse poder? Do Quírios, do Rei dos Reis, dele. Uma vez eu terminei uma missão no Paraná, e a caminho do aeroporto tombou uma carreta e a gente ficou 40 minutos parado. E Deus sempre manda para mim uns motoristas do cão. O cara fica assim: você vai perder o avião, você vai perder o avião, você vai perder o avião. Vai, cala a boca, só dirige, por favor. Eu não vou perder o avião. E o cara fala: você vai perder o avião. Nossa, eu estou preocupado, porque você já perdeu. Eu falei: raça do cão esses motoristas. E eu disse: eu não vou perder esse avião. Ele falou: você vai perder o avião. Eu falei: eu não vou perder o avião. Ele falou: você vai perder o avião. A Polícia Federal liberou a pista 40 minutos de atraso. Quando a gente chegou no aeroporto, que eu apresentei meu documento, a moça falou: senhor Moisés, fica tranquilo, o voo está 40 minutos atrasado.
Eu comecei a chorar no saguão do aeroporto de Maringá. E Jesus falou para mim assim: enquanto você não chegasse, ninguém saía daqui. Você não está entendendo. Eu vim virado da madrugada do Rio Grande do Sul para cá ontem. Eu fiz uma pregação sexta-noite, andei 4h30 até Porto Alegre e vim virado na madrugada num voo que era direto para Brasília. Quando eu chego lá, voo cancelado. Então não era para eu estar aqui. Um voo lotado de gente da Gol para Brasília foi relocado para tudo quanto é lugar. Quando eu olhei, tinha um voo da Latam. Eu falei: moça, eu preciso ir embora, e tem um voo da Latam. Ela olhou para um lado, olhou para o outro. Falei: vou ver o que eu posso fazer, mas já está tudo esquematizado. Eu falei: tá, mas E ela ligou. Aí a mulher do lado apelou. Falei: por que está atendendo ele primeiro? Eu falei: filha, porque eu viajo todo dia, eu sou o cliente especial, dá licença também. De repente ela chegou e falou: daqui 10 minutos o senhor vai na Latam, não conta para ninguém, mas a gente colocou o senhor na Latam e o senhor vai. Gente, o avião foi vazio. Dava para ter relocado um monte de gente, mas teve gente que passou a madrugada e ficou o dia inteiro lá ontem, fazendo conexão para tentar chegar em Brasília. Eu fui a única pessoa que entrou no avião da companhia concorrente para vir para Brasília. Fala para quem está do seu lado: é o rei do universo. Aí eu pergunto para você nessa manhã: você tem medo de quê? Como diz Paulo aos Romanos: quem vai me separar do amor de Deus? A fome, a peste, a miséria, os principados, os potestades? Nada. Eu estou persuadido que nada vai me separar desse amor. Gente, há um poder sendo derramado sobre nós nessa manhã. Toma posse disso. Toma posse disso. E fala para quem está do seu lado: se você reclamar de novo agora, eu vou bater na sua cara. Portanto, o que nós vamos fazer durante todo esse dia? Nós vamos entregar nossa vida para o Rei dos Reis. E nós vamos dizer: eu quero, por favor, que o Senhor coloque um escritório celestial do teu reinado dentro da minha mente, dentro do meu coração e dentro da minha casa. A partir de hoje eu estou totalmente submisso ao teu reinado. Ao teu reinado. Se todas as coisas concorrem para o bem daqueles que te amam, eu te amo loucamente. Então toma conta, vamos quebrar tudo nós dois, eu e o Senhor. Sem reservas. Por isso Quírios é senhorio, ou senhorio de Jesus, reinado. Então a sua vida é dele, a sua história é dele, o seu passado é dele, o seu casamento é dele, seus filhos são dele, o seu dinheiro é dele, o seu salário é dele, a honra é dele, a glória é dele, a majestade é dele, o domínio é dele, a realeza é dele, tudo é dele, tudo é dele. E quem vai contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É ninguém. Então eu peço que você levanta a tua cabeça hoje, que você para de mimimi, que você pare de chorar pelos cantos. Você não é coitadinho, você não é vítima, você é filho do Senhor, do Rei dos Reis, do Quírios. Se a porta está fechada hoje, ela vai abrir amanhã, porque o Apocalipse diz que ele é aquele que abre porta e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém é capaz de abrir. Está tudo sob controle. Ah, mas eu estou sofrendo muito. Tá, mas eu acabei de te contar tudo que Jesus passou de ontem na ceia até agora 3 horas da tarde. Está tudo certo. Ah, mas eu tenho chorado muito. Faz parte. Ninguém morre porque chora, não. Pode chorar, estamos juntos. Pegou Covid, eu e a minha irmã missionária, teve aqui. Ficou 15 dias entubada, morreu. Eu enterrei a minha irmã com caixão lacrado. E sobrevivi tomando 12 remédios por dia, cheio de sequela. E vida que segue, queridos.
Em 5 anos perdi 3 pessoas com câncer. Eu já tenho 3 missionários meus no céu, enterrados com essa cruz aqui. Agora eu vou ficar a vida inteira de luto? Eu sou cristão, eu sei que a morte faz parte. Na pandemia a gente quase quebrou, tivemos que pegar 100 mil reais emprestado no banco para pagar juro, para sobreviver. E vida que segue. Já pagamos. Eu estou há 27 anos na cozinha da igreja, uma caminhada invejável. Eu nunca tive crise, eu nunca olhei para trás, eu nunca olhei para baixo, ninguém nunca me viu chorando, mas metade da minha família ainda não voltou para a igreja. Olha a minha cara de preocupação, filho, eu sirvo o Quírios. Então está na hora da gente parar de mimimi, é muito mimimi, é porque você não sabe o que eu estou passando. Vamos trocar? Se quiser trocar, vamos trocar. Se eu contar para um psiquiatra que eu tenho enxaqueca, que minha cabeça dói de noite, que eu não consigo dormir, que eu tenho pesadelo, que parece que alguém está tentando me matar na madrugada, se eu contar que tudo no meu corpo dói, que tem dia que eu não quero ver ninguém, ele vai dizer: você está com depressão, está com síndrome do pânico, está com síndrome de burnout. Eu vou te dar um diazepam, lexotan, carbamazepina, eu vou te dar um Rivotril. Gente, se eu tivesse com depressão eu assumia. Eu não estou com depressão, eu estou na batalha, e na batalha tem angústia, na batalha tem lágrima, na batalha tem noite mal dormida, na batalha tem saudade, na batalha tem medo, e você está na batalha. Eu não vim pregar para covarde, eu vim pregar para um exército. Nós estamos na batalha, e nós estamos na batalha. Você pode chorar, você pode gritar, você pode pedir ajuda, mas se mantenha vivo, porque quem está conosco é o Senhor dos exércitos, é Ele. Isso aqui não é discurso motivacional, não. Eu estou pregando Bíblia para você. Nada contra quem é, mas eu não sou coach, eu sou pregador, eu estudo Bíblia. Eu estou ensinando a Bíblia para você. Então não é discurso para te botar para cima, não. É palavra profética sendo liberado nos ares desse lugar. E quem agarrar hoje nessa festa de Cristo Rei, você vai sair daqui sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Como diz a carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12: depois de sofrerdes mais um pouco, vos tornareis inabaláveis. Olha para quem está do seu lado e fala assim: foi horrível isso. Olha para quem está do seu lado. Qual é o menor versículo da Bíblia? E Jesus chorou na morte de Lázaro. Pode chorar, pode ficar a noite sem dormir, pode. Se precisar de terapia, procura terapia. Se precisar de um confessor, procura um confessor. Se precisar de um orientador espiritual, procura um orientador espiritual. Faz alguma coisa, grita, esperneia. Se tiver que tomar remédio, não é vergonha não, toma remédio. Só não abandone a batalha. Essa pregação está libertando você. Está libertando você. Está libertando você. Está libertando. Está libertando. Eu quero que você saia daqui hoje extremamente sorridente, assim, numa alegria sem igual. Eu não estou dizendo que seus problemas acabaram, eu não vou enganar você. Se aqui fosse um culto protestante, inteligente do jeito que eu sou, eu manipulava você e diria: porque hoje o Cristo Rei está libertando a tua casa, e quando chega lá tudo mudou. Não, não mudou, mas você mudou, você mudou. E se você mudou,
o sofrimento agora tem um sentido diferente. E se você mudou, agora a batalha tem um sentido diferente. E se você mudou, o sentimento que eu tenho é como que escamas estão caindo dos nossos olhos. Nós estamos começando a enxergar agora o mundo espiritual, uma unção extraordinária conosco. Eu quero que você ande pelas ruas sentindo Deus com você. Há um poder sobrenatural com você, e o nome desse poder é de Cristo, Rei do Universo. Toda autoridade me foi dada e eu dou a vocês. Se vocês colocarem a mão no buraco da cobra, não vai acontecer nada. Se forem picados por escorpião, nada vai acontecer. No meu nome vocês expulsarão demônios, vocês curarão os enfermos. O Senhor está liberando sobre nós uma autoridade sobrenatural. Se você toma posse disso, você vai sair daqui hoje tipo... Alguém me ouve ainda? Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo o que esse cara está falando ou não está? Então para de sofrer hoje em nome de Jesus. Ah, Moisés, foi uma luta para estar aqui hoje. Mas você já está, então acabou, esquece, toca a vida. Vamos passar o dia. Para que vai ficar o dia inteiro querendo testemunhar que foi uma luta? Já chegou, já venceu a luta. Ah, Moisés, você não sabe, porque apareceu um tumor agora. Tem um oncologista cuidando de você? Já está fazendo tratamento? Já, graças a Deus. Então acabou, filho. Vamos olhar para a cura, não olhar para o tumor, mas não. Ah, porque essa noite foi muito difícil. Eu larguei filho com febre para estar aqui. Fica tranquilo. Até meio-dia você vai ligar lá, ninguém mais tem febre. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Porque a Bíblia diz que Ele é onipotente. Ele pode qualquer coisa. Onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onisciente. Ele sabe de tudo ao mesmo tempo. São os 3 atributos que só Deus tem. Por isso, oni quer dizer só Ele é onipotente, onisciente e onipresente. A Bíblia diz que um dia para Ele são como 1000 anos e 1000 anos como um só. A Bíblia diz que Ele controla a terra inteira com o esplendor dos seus olhos. Está com medo de quê? Está preocupado com o quê? Está chorando por quê? Eu tenho 2 minutos para acabar, para a gente rezar. Já tenho 50 minutos que eu estou falando, acredita? Tem. Pregador bom é assim, você nem vê que está falando. Aqui nós temos que destacar uma outra situação. Aos pés da cruz do rei estava a rainha. É uma palavra hebraica chamada Gebirá. O que é Gebirá? A rainha mãe. Se Jesus é o rei, a mãe do rei é a senhora rainha. Por isso Maria se apresenta como a rainha da paz, a rainha da igreja, a rainha dos corações, a rainha da sua casa, a sua mãe rainha, porque na verdade é um reinado compartilhado. Jesus está sentado à direita do Pai, e à direita do Filho, que é Jesus, está a mãe rainha, ou a rainha mãe. Santo Afonso Maria de Ligório diz que Jesus continua no céu sendo obediente à sua mãe, assim como era na terra, porque como bom judeu ele cumpriu o mandamento honrar pai e mãe. Por isso que Jesus pediu ao Pai que trouxesse Nossa Senhora assunta ao céu. Santo Tomás de Aquino diz que Jesus não conseguiria governar sem a mãe do lado. O rei tem a rainha do seu lado. Se o reinado de Jesus foi na cruz, quem estava aos pés da cruz? A mãe dele. É o rei e a rainha no Calvário, reinando juntos. Esse dia todo será uma presença mariana muito forte no meio de nós, porque a rainha mãe, a mãe rainha, a senhora Gebirá, está junto com seu filho, exercendo esse reinado sobre nós. Fica de pé, vamos orar. Dá uma salva de palmas para Jesus, maravilhoso.